Muito bem. A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Vamos ler um texto da Bíblia, bem conhecido, Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 5. Também quero cumprimentar todos os nossos irmãos, telespectadores, que estão aí juntamente com a gente, para mais um grande culto de ensinamento da palavra do Senhor. A igreja encontrou? Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A igreja diz amém. Tome assento por bondade. Queridos, é hoje terça-feira, como sempre, o nosso culto de ensinamento, um culto muito almejado pela igreja, pelos irmãos que são apaixonados pelo ensino. O pastor João Sena está todas as terças-feiras aqui, e a gente tem aprendido muito. A Bíblia diz que melhor do que falar é ouvir, que quando a gente fala, a gente corre um risco muito grande, de repente, tanto de edificar, e também a gente pode destruir com palavras. E quando a gente ouve, a gente é edificado, principalmente quando é um culto de ensinamento como hoje. Eu aprendi desde muito cedo, que no domingo se prega. Domingo se prega, quando chega na terça-feira tem que ensinar. Quem veio para o culto de ensinamento veio para aprender um pouco mais, até porque ninguém conhece de tudo, toda a Bíblia. Até porque, em nenhum sentido, você pode ver hoje um médico, está sempre aprendendo, porque as coisas vão mudando, não é verdade? Um advogado está sempre aprendendo, porque as leis vão mudando. E, principalmente, a Bíblia, que é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem por aprender. A gente pode viver nessa terra 100 anos, mas a gente nunca vai conhecer tudo da Bíblia, porque jamais a gente conseguiria. Queridos, o culto de ensinamento sempre foi uma prioridade de Jesus. Eu estava lendo aqui alguns versículos que antecedem o texto que a gente leu, lá no versículo 22, já do capítulo 4, vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, depois pregando o evangelho do reino, e depois curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O povo sentia prazer de ouvir Jesus ensinar. Jesus passou quase
enfim, muito do seu tempo, boa parte do seu tempo, do seu ministério, melhor dizendo, foi ensinando. Jesus também pregava, e também Jesus curava. Mas Jesus, ele gostava muito de ensinar. Ele ensinava nas sinagogas, ensinava no templo, ensinava nas casas, ensinava nas ruas, ensinava no deserto, ensinava no monte, como a gente vai aprender aqui. Enfim, Jesus, até porque o objetivo de Jesus sempre foi formar discípulos. Então, para você formar um discípulo, você tem que ser um discipulador, tem que ser um ensinador. Até porque discípulo é um aprendiz, alguém que senta para lhe ouvir. Então, Jesus, queridos, não pense você que Jesus se empolgava muito com as grandes multidões. Obviamente que as grandes multidões lhe seguiam, mas Jesus, o objetivo de Jesus era formar discípulos, moldar o caráter das pessoas. Jesus não era muito assim dessa chuvinha de verão, que a gente vê assim temporária, rapidinho. Você já observou como é que é a chuvinha de verão? Parece que vem quebrando tudo. Depois ela passa e passou. Jesus ia mais na essência do ser humano. Jesus tinha tempo para ensinar, ensinamento, conduzir pelas mãos. Jesus, ele tirava, investia o seu tempo no ensinamento. E uma igreja sadia, uma igreja estruturada e firme, um crente sadio, ele tem, que não é o nosso caso, que eu sei que você veio ao culto de ensinamento porque você gosta de ouvir, mas infelizmente a gente não pode perder essa identidade pelo ensinamento. A gente tem que aprender a ouvir, para que a gente venha a ser crentes maduros, estruturados. A gente tem que aprender, senão a gente não cresce. A gente está sempre minguado. Você já viu aquela criança que não se alimenta bem? Aquela criança que não se alimenta bem, ela é sempre raquítica, porque ela não come um alimento mais sólido. Então Jesus sempre se voltou ao ensinamento. Hoje a gente vai trabalhar um texto super conhecido dos irmãos, de repente até dando sequência. O pastor Sendo vem falando sobre frutos do Espírito, ele vem falando também agora sobre obras da carne. E esse texto aqui a gente com certeza conseguiria encaixar muito bem no que o nosso pastor já vem ensinando. Jesus, ele começa a ensinar uma grande multidão. Você pode observar aqui, ele vai falar 9 vezes nos versículos que a gente leu, a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Feliz. Até porque felicidade é um assunto que interessa todo ser humano. Qual ser humano que não quer ser feliz? Qual ser humano que não projeta a sua felicidade? Desde quando a gente se entende por um ser humano, a gente começa a projetar a nossa vida, a gente traçando os nossos caminhos. Quando um casal vem diante do altar, ele casa, esse casal casa, eles já projetam um monte de coisas felizes. As perdas não estão nos nossos projetos, não é verdade? Ninguém quer perder, o ser humano nasceu para ganhar, ninguém gosta de perder. Por mais insignificante que seja, perda é sempre perda. Mas a gente não projeta essas coisas, a gente quer ser feliz. De repente, se eu perguntasse assim, mas o que eu preciso fazer para ser feliz? De repente, muita gente aí, o ser humano vive em busca da felicidade. E aonde encontrar a felicidade? Alguns dizem que você vai encontrar nas coisas externas, nas coisas. Por isso que hoje as pessoas correm muito em busca das coisas. Você já observou como as coisas são importantes para as pessoas desse século atual que a gente está vivendo? As coisas, e todo mundo corre. O dinheiro, o sucesso e assim por diante. Mas por que existem pessoas que têm dinheiro e não são felizes? Na contrapartida, existe um monte de pessoas que não têm dinheiro e são felizes. Saúde é bom? Obviamente que é. Quem é que gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. Mas quantas pessoas que têm saúde e não são felizes? Vão lá fumar crack, cheirar cocaína, estragando a sua saúde, por que não são felizes? E quantas pessoas que não têm saúde, mas são felizes? Então, aonde está a verdadeira felicidade? O texto que nós lemos, o tema central, a palavra-chave
é a felicidade. Observe que Jesus vem na contramão da visão dos homens, do reino dos homens. Porque na visão dos homens, para você ser feliz, você tem que ter dinheiro, você tem que ter status, você tem que ter sucesso e assim por diante. Aí Jesus vem com uma mensagem na contramão do sistema mundano, dizendo que feliz, ele vai falar sobre pobre, depois nós vamos explicar a expressão, ele vai falar sobre choro, vai falar sobre mansidão, sobre pureza e sobre perseguição. Não deu para entender. Ora, mas ser perseguido traz felicidade? Vamos aprender nesse texto. Jesus começa falando esse texto, ensinando a essa grande multidão. E ele começa dizendo assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe, irmãos, que pobre aqui na expressão, não significa pobreza financeira. É bom a gente salientar. Não está querendo dizer o camarada que não tem dinheiro, como é o meu caso agora aqui. Não tem dinheiro, então o cara quer dizer que esse cidadão, ele vai para o céu porque é pobre. Irmãos, temos que botar uma coisa na nossa cabeça. Riqueza não leva ninguém para o inferno e pobreza não leva ninguém para o céu. Morreu o cidadão lá, era tão pobrezinho, está descansando com Deus, na pobreza não salvou. O outro lá era rico, foi para o inferno. A gente sabe, não vai entrar nesse mérito agora, a gente sabe que o problema não são as riquezas, o problema é amar as riquezas, a gente colocar as riquezas em primeiro plano na nossa vida, obviamente, que a gente perde a salvação. Então, o que quer dizer essa expressão, pobres de espírito? Não significa também ter uma vida espiritual pobre. Eu coloquei alguns itens aqui. Também não quer dizer pobreza de autoestima. E também não quer dizer timidez e fraqueza. O que é essa pobreza? É reconhecer nossa total dependência de Deus. Ou seja, ser pobre de espírito é ser dependente de Deus. É eu reconhecer as minhas limitações, e reconhecer que eu preciso de Deus. Jesus estava querendo dizer assim, bem-aventurados os que dependem de mim, os que não conseguem viver sem mim, os que reconhecem que precisam de mim para sobreviver, porque desses é o reino dos céus. O mesmo Jesus, um dia ele pega uma criança, ele coloca nos seus braços, e ele diz, aquele que não se tornar como uma criança, não vai ter parte no reino dos céus. Criança consegue viver sozinha? Sim ou não? Obviamente que não. Você já viu, nasceu lá um menino, agora você já nasceu, tal, a mamãe vai deixar aqui a mamadeira, vai deixar as fraldas, vai deixar aqui a comida, e você se vira, moleque. Vai morrer, irmãos. Criança não consegue viver sozinho. Criança é dependente. Jesus estava querendo dizer assim, aquele que não depender de mim, aquele que pensar, que agora já é grande, esse é o problema do ser humano, quando a gente começa a se tornar independente. Eu não preciso mais de Deus. Para quê? Vir à escola bíblica dominical. Eu já sei de tudo. Para que orar? Para que vir à igreja? E a gente vai crescendo. E a gente vai andando com as nossas próprias forças. E o eu vai imperando. E aonde o eu impera, Deus não opera. Ou é eu, ou é Deus. Ou é Deus, ou sou eu. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, agora já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ser pobre de espírito é reconhecer as nossas fragilidades, é reconhecer os nossos limites. Moisés disse, Senhor,
quem sou eu? Eu não sei nem falar. Aí Deus olhou assim: é por isso que eu te chamei e te escolhi, porque você é dependente. Não é para você falar, é porque eu vou lhe usar. Vai ser a sua boca, você vai emprestar para mim. Jeremias disse: Senhor, ai de mim, eu não passo de uma criança. Deus olhou assim: é por isso que eu estou te chamando, porque você se reconhece que você é criança. Aleluia. Deus não consegue lidar com gente soberba. Não dá, não tem como, queridos. Pessoa soberba é uma pessoa insuportável. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. Deus. Existe um amor maior do que o amor de Deus? Sim ou não? Obviamente que não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Esse amor é incomparável. Não tem como a gente explicar. Agora tem uma coisa. Quando se trata de Deus é soberbo, Deus é melhor deixar o cara lá. Deixa o cidadão lá. Não dá para conversar. Não tem como. Irmão, nunca tente interagir com um soberbo, com um arrogante, com um ignorante. Eu aprendi uma coisa: nunca discuta com uma pessoa arrogante, ignorante, porque tudo o que ela quer é, quando você vai discutir com essa pessoa, ela quer que você desça ao nível dela, lá embaixo, na lama da arrogância, do orgulho, da ignorância. E lá embaixo ele domina. E ele vence você por experiência própria. Você nunca vai conseguir ganhar do soberbo aqui na palavra, do ignorante. É melhor fazer igual Deus faz. Resisto. Deixa ele lá. Deixa ele viver sozinho. Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Essa palavra aqui não está querendo dizer que a gente não deve confiar nos irmãos. O que é isso, irmão? Como que uma moça vai casar com um moço se não confiar nele? Como que um pastor vai separar um obreiro para a obra se não confiar nele? Claro que a gente tem que confiar nas pessoas, senão a gente não vai viver em sociedade. Obviamente que é uma confiança limitada, até porque se trata de seres humanos. Mas Jeremias está querendo dizer assim: maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que faz da sua carne o seu braço. O braço é força, faz dessa matéria a sua força. E ele será como a tamargueira que vive solitária no deserto. Olha só a maldição para o arrogante: solidão. Ninguém suporta o arrogante. Coitada da mulher. As moças que estão aqui, ó, quando você for casar com o moço, observe se ele é arrogante. Se ele for arrogante, não case, porque vai ser um inferno na sua vida. Os moços, quando você for casar, observe se a moça é arrogante. Se for arrogante, não case. A pessoa arrogante é insuportável. Nem Deus resiste. Você é melhor do que Deus? Obviamente que não, né? E Jeremias vai dizer que ele vai ser como a tamargueira que vive na solidão, sozinho. Irmão, nem o soberbo se suporta a si mesmo. Ele é insuportável, né? Então, existe essa maldição. Mas bem-aventurado são os pobres de espírito, aquele que reconhece a sua fraqueza, o seu espaço, né? Que respeita o espaço do próximo. Eu só vou até aqui. Aonde termina o meu limite aqui, começa do meu irmão. Não é assim que são os terrenos, não tem ali o murinho, a cerquinha que a gente faz, né? Até ali eu planto a cebolinha, até ali eu crio o porquinho, tal, até ali. Dali em diante já não é mais o meu espaço, já é do vizinho, tem que respeitar. Isso é humildade, né? Reconhecimento. Tem gente que não sabe respeitar os limites, né? Tem pessoas que, eu falo mesmo, eu tal. É melhor a gente se respeitar, porque se não houver um respeito, a gente não vai conseguir viver em sociedade. E a Bíblia vai dizer que o orgulho precede a queda. Você pode ver que o primeiro, essa expressão eu, obviamente que eu não vou conseguir terminar a mensagem, mas a expressão o eu deveria ser banido, o eu, porque o primeiro cidadão a pronunciar essa expressão é um cidadão que ninguém gosta dele aqui, né? É o capeta, foi ele, disse: eu subirei, né? E me assentarei, e serei, foi ele, né? Aí esse eu tem derrubado muita gente.
Quer conhecer um soberbo? Converse com ele 2 minutos, você vai ver quantas vezes ele vai usar a expressão eu. Porque eu fui, porque eu fiz, porque eu era. Esse aqui foi tudo eu que dei. O eu, é sempre eu. Né? O eu. Eu nunca me esqueço, uma vez eu ouvi uma historinha, eu gosto muito dessa historinha, né? Só para a gente entender, era 3 animalzinhos amiguinhos, né? Era 2 garcinhas e um sapinho. Eles eram amiguinhos na lagoa, brincavam, se criaram juntos, amigos. Né? Aí um dia, aquela lagoa começou a secar. Daí eles tinham que migrar para outro lugar, né, que tinha água. Para as garças, era fácil, era bater as asas e ir embora. E o amigo sapo? Aí complicou. Né? Aí a gente vai embora, vai deixar o sapo aqui? Não dá. Né? Aí o sapo deu uma ideia genial. Vocês vão me ajudar aqui, eu preciso de vocês. O que é? Nós vamos pegar uma varetinha assim, né, igual essa caneta que eu tenho aqui. Né? Vocês abrem os biquinhos assim para cima, né? E eu pego e mordo assim, por baixo assim. Vocês saem voando e eu saio junto com vocês. Será que vai dar? Vai dar certo sim. Né? Daí elas fizeram certinho, aí o sapo agarrou ali, saíram voando, saiu o sapo voando com elas, no ar, assim. Elas voando e o sapo voando. As aves passavam, meu Deus do céu, que ideia genial. Aí o sapo começou a ficar assim, inchado, né? Todo mundo, quem que teve essa ideia? E o sapo voando, imagine um sapo voando. Né? Daqui a pouco chegou a rainha dos ares. Né? E a rainha dos ares disse assim, por favor, pare aí. Eu quero saber quem teve essa ideia, e o sapo ali agarrado ali, essa ideia genial. Aí o sapo foi dizer assim, ó, eu. Quando ele foi dizer eu, ele abriu a boca e caiu. Essa é a realidade. A soberba precede a queda. Aonde o eu está, Deus não está. Aonde Deus não está, com certeza vai haver a desgraça, vai haver a ruína, não vai dar certo. Então, meu irmão, é melhor se a gente querer ser bem-aventurado, é a gente ser pobre de espírito. Amém? Sempre diga assim para Deus, Jesus, quero ser muito parecido contigo, quero ser pobre de espírito, né? Eu quero ser humilde, eu quero depender de ti. Vamos avante aqui na nosso texto. A sequência vai dizer assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Mas que choro é esse? Todo mundo chora. Né? Tem gente que até chora quando o time perde. Né? O Brasil perdeu lá um monte de gol lá, e teve homens assim com barba que choraram. Né? Será que é esse choro? Né? Tem gente que chora diante de a cena de um filme emocionante, e chora, né? Choro é emoção, né? Outros choram por tristeza, outros perdas, né? Perdas de um grande amor, de um ente querido, uma forte emoção, etc, etc. Mas que choro é esse que Jesus diz, bem-aventurados que choram? Né? É esse tipo de lágrima aqui? Obviamente que não. Né? É importante, né? O choro aqui fala da tristeza que sentimos. Marca bem, esse choro é a tristeza que sentimos ao pecarmos, ao ponto de nos levar ao arrependimento. Então esse choro aqui, você que tem a presença de Deus na sua vida, você que já passou pelo novo nascimento, você sabe o que eu estou falando. Né? Sabe quando a gente erra, a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, consequentemente, vem aquele sentimento de tristeza, é ou não é? Aquele sentimento de tristeza, aquela angústia. Aí há quem diga que o Espírito Santo acusa. O Espírito Santo não acusa. Quem acusa é aquele cidadão, é o capeta. Ele acusa, ele nos seduz ao pecado e depois ele nos acusa. Mas o Espírito não, o Espírito Santo se entristece. E como a gente está conectado com ele, obviamente que o nosso espírito também se entristece. Aí você chora, você sente naquele momento tristeza porque você pecou, porque você errou. Alguns homens que marcaram história na Bíblia, né? Por exemplo, Isaías disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sentiu a tristeza
tristeza do seu pecado, quando ele estava diante da presença de Deus. Pedro também falou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Paulo disse: miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu estou sempre fazendo. Ele falou isso aqui com muita tristeza, até porque, queridos, não existe super-homens aqui. Até porque, enquanto nós vivemos nesse corpo, nessa matéria, nós sempre vamos pecar. Aí você me pergunta assim: mas então qual é a diferença? Se as pessoas que estão distante de Deus pecam, se as pessoas que estão em contato com Deus também pecam, qual é a diferença? A diferença é que as pessoas que são distante de Deus, elas pecam, elas vivem no pecado, elas gostam do pecado, elas sentem falta do pecado, né? O pecado para elas fazem bem. Observe, as pessoas aparentemente são felizes, porque elas sentem falta, elas vivem na carne. Foi que o pastor Ciano acabou o sermão na terça-feira falando sobre as obras da carne. E a grande diferença é que eu e você, que aceitamos Jesus, a gente já não vive mais na prática pecaminosa. Sempre quando a gente peca, a gente sente aquela tristeza, não é verdade? Às vezes a gente diz assim: irmãos, a igreja é um lugar de alegria. E está certo, a igreja é um lugar de alegria. Aqui é um lugar da gente jubilar e celebrar a Deus. Está certo. Mas existem momentos que a gente sente tristeza. Tristeza por quê? Porque quando a gente está aqui diante da santidade de Deus, a gente reconhece o nosso pecado, a nossa fragilidade, e isso nos causa uma certa tristeza, e a gente até chora, né? É um choro de arrependimento. O problema é quando a gente não sente mais essa tristeza pelo pecado. Eu até coloquei aqui, ó: será que choramos pelo nosso afastamento diante de Deus? É uma pergunta. Eu vou repetir: será que choramos pelo nosso afastamento diante de Deus? Será que o pecado nos traz um sentimento de tristeza? É uma pergunta. Será que o pecado nos traz um sentimento de tristeza? Qual foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Ou será que nós já nos acostumamos com o pecado? De repente você já ouviu alguém dizer assim: não. Eu posso fazer isso, eu faço isso, eu assisto aquilo, eu uso isso, eu falo aquilo, e não me acusa, né? Você já ouviu alguém dizer: não me acusa? Será que essa pessoa já não está acostumada com o pecado? Será que a mente dela já não está cauterizada? Será que esse cidadão, né, que um dia conheceu Deus, que um dia teve contato com Deus, já não está desconectado? Aí que está o problema. Quando a gente já não sente mais a tristeza pelo pecado. Quando a gente olha para o pecado e a gente vê como normalidade. Eu não estou falando de bons costumes, porque isso aqui não é assunto para mim. Eu estou falando de pecado mesmo. Quando a gente olha para o pecado, porque nós estamos rodeados por uma nuvem, né, de pecado, o pecado tão perto nos rodeia. Existe um sistema pecaminoso, mundano, e que quer nos influenciar. E será que a gente não está sendo influenciado pelo pecado? Será que não é por isso que essa programação imunda, né, que de repente você está assistindo, já não faz mais, não muda mais nada, você não fica mais triste? Será que já não está normal? É uma pergunta para a gente refletir. O Espírito Santo está perguntando para nós aqui nessa noite. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Somos nós quem temos que influenciar o mundo. Às vezes eu vejo pessoas se preocupadas. Porque estão cantando os nossos hinos lá fora. Estão cantando no carnaval. Deixa eu cantar no carnaval, irmão. O problema não é nosso, o problema é deles. Deixa eles pegar os nossos hinos, cantar nas boates, aonde eles quiserem.
não tem problema. O que não pode acontecer é o mundo entrar dentro de nós e ser tudo normal. Normal, normalidade. Então é para nós refletir. Bem-aventurado são os que choram, os que sentem tristeza pelo pecado, porque eles serão consolados. Eu até coloquei aqui o exemplo da lepra. Um dos símbolos do pecado na Bíblia é a lepra. Lepra na Bíblia é uma simbologia, era uma doença, obviamente, mas simbolicamente é uma simbologia do pecado. E uma das causas da lepra é onde ela ia tomando, a pessoa ficava insensível. Por exemplo, se uma lepra tomasse a minha mão, você poderia cortar os meus dedos que eu não ia sentir. Porque a pessoa já perdia esse contato e a pessoa ia ficando insensível. Então o pecado é assim, ele vem devagarzinho, sorrateiramente. Marque bem o que eu vou dizer para você. Não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar. Quando você vê uma grande pedra, você desvia, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas são as pequenas pedras que volta e meia a gente dá uma topada, e que faz a gente tropeçar. Nós bem-aventurados os que choram, ainda, eu estou tão triste hoje porque eu assisti algo, eu cliquei em algo que eu não deveria, isso me causou uma tristeza. Fique tranquilo, irmão, porque está conectado ainda. Você pediu perdão para Deus, você disse para Deus, eu não vou fazer mais. Estou arrependido, arrependimento. O problema é quando isso acontece e não teve tristeza, aí isso caracteriza já afastamento de Deus. Vamos lá para o terceiro item, nosso tempo começa a terminar. Bem-aventurado os que têm, vamos pular aqui, bem-aventurado os puros de coração. Bem-aventurado os puros de coração. Pureza, para nós concluir, fala de algo que não tem mistura. Eu estava lembrando, hoje, graças a Deus, não precisa mais, mas quando eu era criança, eu lembro que existia uma mistura, graças a Deus que não existe mais, para pôr no café. Eu acho que as irmãs lembram, ou coisa ruim, aquilo, acho que veio do inferno mesmo, muito parecido com café, colocavam no café, ficava o café igualzinho, era só para render o café, você colocava um pouco de café e um pouco de mistura, não é verdade? Você olhava, tinha até cheirinho de café, mas quando você ia beber, o pastor acho que lembra dessa mistura. Hoje acho que não existe mais, Tem ainda? Já tomou, Então, aí quando você ia beber o café, você não é puro. Não está puro, tem mistura. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel, que saiu do Egito, subiu juntamente com o povo uma mistura. Bom, essa mistura deu tanto problema. Essa mistura que subiu junto. O problema é a mistura. É essa influência do mundo. A mistura, quando não há pureza. Ser puro é ser o que eu sou na essência. Eu sou isso aqui. Não tem mistura. Eu tenho que ser o que eu sou. Está entendendo? Eu sou isso aqui, não tem mistura. Se eu sou sal, eu sou sal. Se eu sou luz, eu sou luz. Até porque não tem como misturar, irmãos. Mundo com igreja. Não tem como misturar reino dos homens com o reino de Deus. Isso é impossível, é como água e óleo. Não dá. Não dá liga. É impossível. Isso jamais deu certo. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Será que eu tenho um coração puro? Até porque às vezes a gente consegue enganar no exterior, não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para você que é verdade. O ser humano só é o que é de verdade, só é puro mesmo quando ele está sozinho. Até na frente da esposa a gente não é o que é de verdade. É ou não é? É verdade. Quando a gente está diante das pessoas, alguma coisa a gente está querendo aparentar aquilo que a gente não é. Pode observar.
Mas quando a gente está sozinho, a gente é o que é de verdade. A gente sozinho, a gente é o que a gente é na essência, né? E às vezes, a gente até quer demonstrar para as pessoas um certo exterior, né? Um certo rótulo, uma certa fantasia, uma certa embalagem, onde o conteúdo não é verdadeiro, onde o conteúdo não condiz. E Deus não olha para o rótulo, Deus olha para a essência, Deus olha para dentro do coração. E será que se Ele olhar agora para dentro de mim, Ele pode encontrar um coração puro? Será que se Deus olhar para dentro de mim nesse momento, para dentro de você, Ele pode encontrar um coração puro, sem mistura? Ou será que existe algumas picuinhas ainda, algumas coisinhas, alguns rancorzinhos, né? Algumas raizinhas, algumas coisinhas velhas, até porque tem gente que tem o costume de guardar coisa velha, você já viu, né? Tem gente que o martelo nem funciona mais, né? Tá quebrado, ele nem tem mais o gancho ali para tirar prego, mas vamos guardar aqui, vai que eu preciso, né? O serrote não tem mais dente mais, mas vamos guardar ele aqui. A irmã tem um vestido de 70 anos atrás, quando ela casou, né? Mas deixa guardado aqui, só para criar mofo. Vai guardando coisa velha. O parafuso não tem mais a rosquinha ali, mas vai guardando, né? Aí um monte de entulho de coisa velha, né? Às vezes a gente faz isso, uns rancorzinhos dentro do coração. Está aqui, deixa aqui guardado, né? A pessoa que me fez mal, né? Às vezes a pessoa já nem existe mais, e a pessoa está com aquele rancor ali guardado, está matando a pessoa. E às vezes o rótulo está bonito, fantasia, o rótulo você olha assim, meu Deus. E Deus olha assim, eu não estou olhando para o rótulo, estou olhando para dentro do coração. E não é puro. Está aqui pregando uma benção, mas o coração cheio de invejinha, né? Cheio de coisinha, de arrogância, de orgulho, de soberba, de avareza aqui dentro do coração. Guardadinho, escondidinho, né? A gente coloca o casaco assim, fica bonitinho, né? Coloca o cabelo pela frente assim, certinho, não dá para ver, mas Deus vê. Aleluia. Será que eu posso me apresentar diante do santuário de Deus com um coração puro? Aleluia. Vamos fazer uma reflexão, fique em pé, por favor. Aleluia. Nós vamos cantar aquela canção que vai dizer a tua santidade. Essa canção eu acho muito linda, que ela vai falar sobre a santidade de Deus, um Deus que é santo. Aleluia. Mas um Deus que se relaciona com homens e mulheres frágeis. Aleluia. Um Deus que é todo poderoso, mas que se relaciona com pessoas pecadoras. Nós não somos, olha aqui para mim, irmãos, nós não somos semideuses. Nós não somos. Somos totalmente dependentes de Deus. Deus aqui é só Ele. Aleluia. Nós somos pó. Mas mesmo sendo pó, mesmo sendo pecador, eu posso ser um bem-aventurado. Aleluia. Eu me colocarei aos seus pés em adoração. Tenho sede da tua presença, a beleza da tua santidade. Meu Pai, eu te amo. Meu Pai, eu te amo.
acima de tudo. O que meu coração deseja, o que meu coração deseja é conhecê-lo mais. tua santidade. Tua santidade, Tua majestade. tua majestade, Tua presença. a tua presença Incomparável. incomparável é. Eu sou teu filho amado, me rendo totalmente a ti, mesmo com minhas imperfeições. Sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Segura um pouquinho, pode fazer um fundinho musical. Irmãos, às vezes, aqui diante do povo, do coletivo, da multidão, a gente até consegue sentir alguma coisa, ou transparecer alguma coisa. Mas na individualidade, no particular, a gente não consegue. Por quê? Por que aqui eu consigo sentir alguma coisa de Deus, mas eu não consigo me relacionar com Deus na individualidade? Às vezes, a gente transparece um vaso cheio, mas a verdade é que o vaso está seco. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Meu Deus. Nós queremos estar diante da tua presença, Senhor. Queremos ouvir os teus conselhos, as suas palavras. Queremos ser discipulados por ti, ó Deus. Queremos assentar aos seus pés para ouvir os teus conselhos. Queremos a tua virtude. Ah, meu Deus e meu Pai. Queremos fazer parte da bênção, da bem-aventurança, da alegria da salvação. A alegria que o mundo não a conhece, a paz que o mundo não a tem. Nós queremos, ó Deus, mesmo em meio aos desertos da vida, nós queremos triunfar em Ti, ó Deus. Aleluia. Ó Deus, nós queremos a alegria da salvação. Estamos prontos para o grande dia do arrebatamento, para o dia triunfal, o dia crucial, o dia que a tua igreja vai embora dessa terra. Não deixe, Senhor, nós esquecer desse grande dia. Aleluia. Aviva a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, desperta-nos desse sono espiritual. Nagai que masui meganekam de vasuri babagai. Que a tua voz, Espírito Santo, venha ecoar aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Venha despertar-nos, ó Deus.
No nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser melhor para Ti. Nós venhamos subir mais alto. Que nós venhamos descer a casa do oleiro. Que nós venhamos, Senhor, despejar toda a essência do perfume aos seus pés. Que nós venhamos lhe agradar, Senhor, com os nossos gestos, com as nossas palavras e com a nossa vida. E que nós venhamos representar o Senhor nessa terra. Que nós venhamos resplandecer a Tua glória em meio a este mundo corrompido pelo pecado. E que a Tua santidade venha repousar sobre nós. Cante Tua santidade. Tua santidade, Tua majestade, Tua majestade, a Tua presença, a Tua presença incomparável, incomparável é. totalmente, Senhor, é totalidade, mesmo com as minhas imperfeições. Sabes que o meu desejo é ser fiel. Aleluia. Pastor José.